Compadecer sobre ele, esse é aquele que eu enviei. Deus está mandando dizer, a bomba do Senhor desceu e está precisando, procurando alguém para que ela possa habitar, alguém que ela possa morar, alguém que ela possa usar, alguém que ela possa. Será que eu posso dizer que é você? Será que eu posso dizer que é o irmão? Será que eu posso dizer que é irmã? Será que eu posso dizer que eu não veio? Será que eu posso dizer que é o jovem? Será que eu posso dizer, aleluia, que é o ciclo de oração? Será que eu posso dizer que é o levita? Será que eu posso dizer que é o diácono? Será que eu posso dizer que é o pastor? Será que eu posso dizer que é o missionário? Deus quer soltar, aleluia, a pomba do Espírito, mas ela não pode voltar vazia, ela tem que voltar, aleluia, cheia para o Senhor. Só que quando Davi chegou ali de toda a presença de Deus, respeitando a presença da arca. Será que você está sacrificando a presença de Deus, o necessário para adorar a Deus? Será que você está caminhando, parando, prestando atenção no Espírito de Deus, sacrificando a adoração a Ele, sacrificando o seu louvor para Deus? Será que você está parando e prestando atenção que Deus está caminhando com você, para você adorar a Deus? E quando Davi chegou com a arca onde ele queria, Davi pulava como se estivesse novo. Ei, tem pessoas que estão assim, irmão, eu não posso pular não, porque eu arrumei meu pé todo bonitinho, eu estou todo arrumadinho, eu vou para gostar, se arrume depois, mas que possa pular na unção de Deus, porque eu sou velho, o seu pé na sua roupa. Jesus falou, é um pouco mais que a roupa que se veste, é a vida mais do que a comida. Ei, se preocupe com a sua maquiagem, com a sua roupa, com o seu sapatinho bonitinho, depois, mas quando você entrar na casa do Senhor, se preocupe em adorar, se preocupe em alegrar, se preocupe em exaltar, se preocupe em estar na presença do Senhor nosso Deus, se preocupe em glorificar o nome do Senhor. Diz a Bíblia que Mical ficou olhando lá de cima, e quando ela olhava para o rei, ficou maluco. Sabe por que a presença de Deus sobre a igreja? Porque as pessoas estão achando loucura sentir a presença de Deus. Ei, Deus é loucura mesmo, porque diz a Bíblia que a palavra de Deus é loucura para os que vão perecer, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Irmãos, eu era louco quando eu estava no mundo, louco de tudo. Fazer coisas que você poderia duvidar. Certa feita, quando eu saí de onde eu estava ali envolvido com o Espiritismo, uma macumbeira muito velha no Espiritismo falou comigo: olha, você entrou aqui e entrou no Espiritismo. Eu te digo duas coisas: ou você sai daqui louco, doido, ou você sai daqui crente. Eu saí de lá os dois, irmão, porque eu aceitei Jesus, eu fiquei doido. Eu comecei a acreditar em coisas que eu não acreditava. Eu comecei a acreditar em mortos reviver. Um certo dia, uma jovem passou mal. Fomos eu e uma outra missionária, dois missionários, missionária Joselane e missionário Anderson, na casa da jovem. Ela estava 6 meses sem pronunciar uma palavra. Caiu, ficou apagada. Gelou toda como um bloco de gelo condensado. A menina ficou branca e talvez tem folha de vida novinha que não é branca igual a menina ficou. Eu via sangue da menina. Nós chegamos ali, olhamos para a menina, colocamos a mão orando, chamamos pelo nome. A menina abriu os olhos, olhou para nós e não passou aquele dia sem falar uma palavra. Ela voltou a falar, voltou a ver e voltou o fôlego de vida. Sabe por quê? Na presença do Senhor, algo tem que acontecer. Não adianta estar na presença de Deus pensando que nada vai acontecer. A arca de Deus produz alguma coisa, produz a glória do Senhor. Se você estiver ligado, Deus vai fazer algo nessa noite. Deus vai fazer algo nessa noite. Mas tem que adorar, tem que glorificar para Deus começar a fazer. Aleluia a Deus. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Só que para Davi estar na presença de Deus, como ele entrou, era necessário que voltarmos lá atrás sobre a vida de Davi. Quando Davi foi lutar com o gigante Golias, antes disso,
Deus enviou Samuel para ungir rei. E diz a Bíblia que quando Samuel ungiu o rei, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Então, quando a unção descer sobre a sua vida, ela não pode ficar metade, não pode somente ser na cabeça, ou somente no pé, ou somente na mão, ou somente quando você cantar, ou somente quando você pregar, ou somente quando você tocar, ou somente quando você orar, ou somente quando estiver no monte, ou somente quando estiver na igreja. Deus tem que se apoderar de você, Deus tem que fazer de você única propriedade exclusiva do Espírito Santo. Você tem que ser único de Deus. Deus não aceita dividir você com um time de futebol. Deus não aceita dividir você com a prostituta. Deus não aceita dividir você com a macumba. Deus não aceita dividir você com o ídolo lá fora. Ah, eu gosto muito de Jesus, mas aquele jogador quando joga, eu tenho que parar para ver. Ah, eu gosto muito de Jesus, mas aquela novela não pode deixar de ver. Ah, eu gosto muito de Jesus, mas eu tenho que escutar aquela música. Eu gosto muito de Jesus, mas eu não posso deixar de fazer isso. Diz a Bíblia, aleluia, que Deus diz, aleluia, quem se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus, porque qualquer que se diz amigo do mundo é inimigo de Deus. Por quê? Porque tudo que no mundo há concupiscência dos olhos, há concupiscência da carne, e a vaidade e a avareza, e tudo que no mundo passa, mas não, aleluia, é de Deus, porque o mundo é passageiro, com toda a sua concupiscência, mas vem Jesus e diz, e passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia a Deus. Aleluia. Aí a pessoa que não consegue mais sentir a presença de Deus. Porque fulano não veio, eu não vou dar glória a Deus. Quando aquele cantou bem, aí eu sinto a presença de Deus. Você não está adorando a Deus, você está adorando o cantor. Ei, Israel só perdeu a guerra porque levou a arca como um amuleto. Deus não é um amuleto, Ele é o Salvador do mundo. Deus não é um amuleto, Ele é o galardoador. Deus não é um amuleto, Ele é o Senhor. Deus não é um amuleto, Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus não é, aleluia, amuleto. Ele é o primeiro, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Jesus morreu, mas ressuscitou e reina para todo sempre. Aleluia a Deus. Aleluia. O povo perdeu a guerra porque levou a arca como amuleto. E Davi só podia trazer a arca e a presença de Deus de novo, porque Deus se apoderou por isso. Segundo, para terminar, eu não vou alongar muito não. Davi só poderia trazer a presença de Deus se ele tinha uma marca. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele perguntou: quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus? Circuncisão significava a aliança que Deus fez com Abraão, a marca sobre todo homem de Deus. Aleluia. E quando, aleluia, o povo passou o Jordão com a arca da aliança com Josué, Deus disse assim: pega todos os homens e faz de novo a marca da circuncisão. Davi perguntou: quem é esse que não tem a marca? Aleluia a Deus. Quem é esse que não tem aquela aliança, a marca do povo de Deus, para afrontar o povo de Deus? Só pode trazer a presença de Deus. Só pode, aleluia, aceitar alguma coisa quem tem a marca de Deus. Só pode falar alguma coisa contra o povo de Deus quem tem a marca de Deus. Só pode dizer alguma coisa para o povo de Deus saber quem tem a marca de Deus. E eu vou te dar a referência bíblica. Balac só chamou Balaão para profetizar sobre Israel, que Israel só poderia ser amaldiçoado e perder uma guerra se um profeta de Israel profetizasse sobre Israel. Tem pessoas que não sentem mais a presença de Deus, sabe por quê? A pessoa olha ele na rua, faz uma cruz invertida, uma oração de trás para frente, de um lado para o outro, ele fala: eu fui amaldiçoado, agora eu vou ter que pagar o preço. Ei, a Bíblia diz o mesmo Balaão que subiu para amaldiçoar. Leia a Bíblia, Números capítulo 23 e 23, Deus disse pela boca de Balaão: nenhuma, aleluia, adivinhação, e nenhum encantamento haverá contra ti, Jacó. Quando Israel pode orar, já vencer, rebenzer, se vencer, passar boi
carneiro, pode sacrificar gente, pode matar o mundo inteiro, porque quem é que guardou o povo de Deus foi o único cordeiro que morreu na cruz do Calvário, e santificou, restaurou, e remiu, e lavou esse povo para morar com Deus dos céus. Aleluia, Deus. Ainda há pessoas que pensam, aleluia, tudo que os outros falam. Ó, se você quebrar um espelho, você vai trazer azar. Se você passar perto do gato dele, você vai pegar azar. Sexta-feira 13, cuidado com o que você vai fazer. A sexta-feira 13 também é do Senhor. Jesus falou assim: foi feito o homem para o sábado, ou o sábado para o homem. A sexta-feira 13 foi feita para o homem, ou o homem para a sexta-feira 13. Jesus é o Senhor do sábado e é o Senhor da sexta-feira 13. Jesus é o Senhor do gato. Jesus é o Senhor de tudo. E toda a autoridade está em suas mãos. Aleluia, Deus. Aleluia. Por isso Davi entrou e adorou na presença de Deus, sabe por quê? Aquele povo levou como amuleto. Eu não, eu sei que eu cruzo de novo o meu Deus para mim falar com Ele, para mim adorar Ele. Se eu perder a guerra, Ele é Deus. Se eu ganhar, Ele é Deus. Se eu for vencer, Ele é Deus. Se eu for perder, Ele é Deus. Mas se eu adorar, porque Ele é o Senhor, se eu glorificar porque Ele é Deus, de maneira nenhuma eu vou perder. Mas se você estiver na casa de Deus por um amuleto, você já perdeu. É verdade. Entendeu que o povo que você carregou uma cruz pendurada no peito perde muito, porque eles estão tendo Jesus como amuleto. Eu vi um irmão falou uma frase, um presbítero que eu estou assistindo por ele. Ele viu uma frase no caminhão uma vez que ele estava indo no seu carro na DL. E ele guardou aquela frase e me disse, e eu prestei atenção nela. É muito fácil ter Jesus no peito. O difícil é ter peito para carregar Jesus. É muito fácil você dizer que é crente aí fora, é muito fácil você mostrar uma credencial, é muito fácil você dizer, agora eu quero ver, é entrar na presença de Deus e sentir Ele. Isso é só para íntimo, isso é só para quem conhece, isso é só para quem é assim com o homem, é só para quem é assim com Jesus, é só para quem conhece o Espírito de Deus. Jesus conversou com a samaritana por muito tempo. A samaritana foi embora da água ali. Ela perguntou assim: Jesus, então onde nós vamos adorar? Vai ser em Jerusalém? Vai ser em Samaria? Ou vai ser no monte? Jesus disse para ela: vem dia e vem a hora, e a hora é agora. E que nem no monte nem em Jerusalém adorarão, mas Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai. Aleluia, Deus. Deus procura adoradores assim, porque tem um irmão, aleluia, ele até se afastou do Senhor. O negócio dele era monte, deixava de ir no culto para ir no monte, mas quando chegava na igreja ficava cru, igual coruja no meio da escuridão, igual coruja na madrugada, só olhando para o culto e não sentia nada, porque o negócio era monte. Deus é Deus do monte, da igreja, da rua, da casa, do trabalho, aleluia, da vigília, do culto, da campanha. Deus é o Deus de ontem e hoje, será eternamente. Deus é Deus, aleluia, na sua casa. Deus é Deus, aleluia, no seu banheiro. Deus é o Deus de todos os lugares. E só tem o seu batalha. Aleluia, Deus. Eu vou encerrar, eu já trouxe o recado de Deus. Aleluia, Jesus. Deus só está querendo que você adore. Deus quer trazer de novo a adoração aqui. Deixar tudo que é amuleto. Deixar tudo que é, aleluia, se estranho ao Senhor. Largar toda a bagagem de pecado para trás. Confessar hoje e restaurar, aleluia, a sua aliança com Deus.